ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. O número, mashallah, é agradável, apesar de tratar-se de um fim de semana longo. Não fiquem tristes, Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para vós mais uma oportunidade de sentar cá e aprender Al-Quran e a Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Ainda ontem, na minha conta, eu deixei uma advertência muito importante, que nós não podemos perceber o fim de semana longo, ou a definição do fim de semana longo não é praia, passeio, viagem. Fim de semana longo não é sinônimo de tudo isso que eu acabei de mencionar. Não é imperioso que sempre que temos um fim de semana longo, a primeira coisa que vem em nossa mente é passear, brincar, viajar. Não é imperioso. Fim de semana longo é uma oportunidade para cada um de nós fazer o que é prioritário para ele, fazer o que ele precisa de fazer. Tem este pendente, então vou aproveitar este fim de semana longo. Tenho esta visita, vou aproveitar este fim de semana longo. Portanto, temos que tirar da nossa mente. Os que não têm recursos até ficam tristes. Eu não tenho dinheiro para ir à praia, para viajar. Triste por quê? Ninguém disse que é imperioso viajar. É imperioso? Não é imperioso. Não vem na nossa lei que, olha, todo cidadão deve viajar quando temos um fim de semana longo. Outros até endividam-se, pedem empréstimo aqui, pedem empréstimo ali. É para quê? Quero ir passar fim de semana longo em Belém, em Ponta do Ouro. Irmão, você está a passar por dificuldades, ainda está a endividar-se, e depois aproveita só este fim de semana longo e depois durante 2 ou 3 meses chora. Estou mal. Em casa também passam mal, conforme dizem, só repolho. Por quê? Endividou-se para ir passar fim de semana longo. Não é proibido, apesar de que é minha opinião pessoal que essas ocasiões, esses fins de semana longos, muito em particular cá no nosso país, estou a falar da nossa realidade, não são muito bons os ambientes. Aqui na Costa do Sol, quando a pessoa vai e passa, o que vê? Além de nudez, música, pouca vergonha. E o ambiente nessas nossas praias também é o mesmo. O ambiente é o mesmo. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou dos seus servos, o Ibadur Rahman, disse: "Idha marru bil-lagwi", aqueles que quando passam por locais obscenos, marru kirama, passam de forma rápida. Não são daqueles que permanecem nesses ambientes. Portanto, é minha opinião que nós, muito em particular, quando levamos a nossa família, devemos procurar boas épocas, onde não há muita enchente. Porque, infelizmente, eu, quando falo de enchente cá
no nosso país, estou a falar de música, estou a falar de bebida alcoólica, não é nossa realidade. Estou a falar de nudez. É possível hoje você ir a Belém, dizer que, olha, não, vou à praia, não vou ver nada. É possível? Não é possível. A música, a bebida alcoólica, sem falar do perigo da estrada, do trajeto. O perigo é maior, os acidentes é maior por proporção, por causa de bebida alcoólica. Mas este é só um conselho, mas eu quero que vocês percebam este princípio e devemos difundir, propagar que, olha, fim de semana longo não é sinônimo de praia, não é sinônimo de viagem. Aquele que acha que é a sua prioridade, Allah permitiu, nós não vamos proibir o que Allah permitiu, mas fazer com que todos tenham em suas mentes que é imperioso viajar, isso nós temos que descartar dos nossos juízos. Que Allah proteja a todos nós. Continuando com as nossas aulas de fiqh, o subcapítulo seguinte fala sobre a descrição do Hajj do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas inshallah colocaremos o projetor numa próxima ocasião para melhor perceberem. E quando trata-se do Hajj do Nabi sallallahu alaihi wasallam, o hadith que é tomado como referência é o hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdullah. Jabir foi companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu filho também Abdullah foi companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E é por isso que dizemos radiyallahu anhuma. Então, quando trata-se deste capítulo Hajj, vem em primeiro lugar o hadith deste grande companheiro. Quando trata-se de Salah, qual é o hadith que é tomado como referência? Quando trata-se do Salah, qual é o hadith que é tomado como referência pelos fuqaha? Al-musi'u fi salatihi. Este hadith que é tomado como referência. Aquele homem que veio e observou o Salah de forma rápida e depois cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que volte e repita o seu Salah, porque você não observou o Salah. Este hadith é tomado como referência. Porque depois, quando ele disse que, por Allah, eu não sei fazer melhor que isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou como ele deveria observar o Salah. Portanto, quando trata do Salah, o hadith que é tomado como referência é o hadith al-musi'u fi salatihi, aquele homem que observou mal o seu Salah. Quando trata de Hajj, o hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Então vamos falar sobre ziyarat o Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depois da pessoa efetuar o Hajj, é recomendável visitar o Masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não existe uma época específica, uma data específica. O Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam pode ser visitado a qualquer momento, em qualquer época, em qualquer dia. Não existe um dia específico. E nem faz parte do ritual do Hajj. Não faz parte. Portanto, nem complementa o Hajj. A pessoa pode observar o Hajj e regressar à sua casa. Tem pecado? Não tem pecado. A visita ao Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam não tem relação nenhuma com o Hajj. Entretanto, visto que nós temos oportunidades ímpares, e geralmente encontram-se no Hajj, os nossos sábios dizem que depois da pessoa observar o seu Hajj,
já está próximo. Então aproveita visitar o Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Visitar o Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por que é usado este termo visitar o Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam e não visitar a campa do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sempre vê ziyarat o Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não vão encontrar em nenhum livro de Ahlus Sunnah wal Jama'ah a dizer ziyarat o Qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não estou a perceber. Então, as pessoas poderão comemorar a campa do Profeta. As pessoas poderão comemorar a campa do Profeta. Outra resposta. A campa está dentro do Masjid. Então, podias dizer, visitar a campa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Porque é proibido, é haram a pessoa empreender uma viagem com o intuito de visitar uma campa. É haram a pessoa dizer que eu vou empreender uma viagem para visitar a campa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a visita do Masjid vem em primeiro lugar e a campa segue este objetivo. Não é o maior objetivo. Estão a perceber? Não é o maior objetivo. Mas como a campa do Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam está no Masjid, então acaba acompanhando este objetivo primário. Não é permitido viajar com o intuito de visitar uma sepultura. Isso que fazem de ir. Outra vez alguém mandou lista para mim, que foi para Bagdad. Tem essas jornadas que os nossos irmãos organizam. Bagdad, Aqsa, depois vai a Meca. Ele foi a Bagdad, ao Iraque, e visitou 100 e poucas campas. Ele sai daqui para ir visitar as campas. Mandou, eu fui para a campa de Imam Abu Hanifa, eu fui para a campa deste, eu fui para a campa daquele. É haram. É haram a pessoa empreender uma viagem somente com o intuito de visitar uma campa. Não pode. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith. O hadith é muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh, o que significa? Hadith, quando diz muttafaqun alayh, o que significa? Três. Por favor, irmãos. Muttafaqun alayh, o que significa? Quem? Não. Bukhari e Muslim. Este vem em primeiro lugar. É a corrente brilhante, conforme dizem. Bukhari e Muslim. Depois vem o quê? Depois de muttafaqun alayh, Bukhari e Muslim, depois vem o quê? A seguir. Vem Bukhari. Em terceiro, vem Muslim. Quando diz Bukhari e Muslim, Bukhari colocou no seu livro, Muslim também no seu livro. Mas tem vezes que o Bukhari trouxe e o Muslim não trouxe. O mesmo sucede, Muslim trouxe e Bukhari não trouxe. Portanto, é esta a sequência. Portanto, não há dúvida da sua autenticidade. O Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." É proibido empreender uma viagem com a crença de que o lugar é santo. Illa ila thalathati masajid, excepto para 3
masajid. Ou por outras palavras, a pessoa não pode dizer que, olha, eu quero ir até o Iraque porque aquele masjid foi considerado sagrado. É haram. Estão a perceber o espírito do hadith? Aqui também carrega a proibição de empreender uma viagem até uma sepultura. Só podemos empreender uma viagem com o intuito da santidade do local quando tratam-se desses três masajid. Al-Masjid al-Haram, aquele masjid onde encontra-se a Kaaba, o Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, o Masjid al-Nabawi, o Masjid al-Aqsa e o Masjid al-Aqsa. Portanto, você quer ir a Aqsa, quer ir adorar Allah subhanahu wa ta'ala no Masjid al-Aqsa, há problema? Há problema? Agora, se vem alguém da Argentina e diz que, olha, esta viagem eu só quero observar Salah no Masjid Anwarul Islam. Porque é um masjid onde passaram pessoas santas, é um masjid que tem um qabr ao lado, um exemplo, ou Masjid Nur, ou em Sofala. É permitido? Não é permitido. Não é permitido. Só é permitido viajar com o intuito, quer dizer, com aquela crença que o lugar é sagrado quando trata-se desses três masajid. Não existe outro lugar sagrado. Existe? Recordem-me se eu estiver equivocado. Existe? Fora Meca, Medina e Al-Aqsa. Isso, Ajmer Sharif, Sofala, Bagdad, Kufa, Basra, é tudo perdição. É tudo perdição. E esses homens que vão lá visitar, não vão simplesmente visitar. Vão fazer o quê? Vão pedir. Levantam as suas mãos. O Imam Abu Hanifa, conceda-me isto, conceda-me aquilo. Ou o Imam Abu Hanifa, peça a Allah para me conceder. Tudo isso é perdição. Tudo isso é haram. Portanto, perceberem bem este hadith. Aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam refere-se à santidade do local, com a crença. Aqui conta muito a crença. A pessoa, porque é permitido a pessoa dizer que, olha, eu quero ir a Paquistão. É permitido ou não? Mas ele não acredita ou não tem a crença da santidade do local. Estão a perceber? Aqui o problema está na crença. Não existe, fora esses três locais sagrados, diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam aqui neste hadith também recomendou que as pessoas visitassem o seu masjid. O seu masjid. E não mencionou a sua sepultura. O segundo argumento é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram. Que olha, o salat observado neste meu masjid é melhor que quantos? É melhor que quantos? Alf é o quê? 1000 salawat. Quer dizer, um único salat que você observa no masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam é melhor que 1000 salawat que você observa aqui no Masjid Anwarul Islam. Illa al-Masjid al-Haram, exceptuando o al-Masjid al-Haram, aquele masjid onde se encontra a Kaaba. Aquele vale quanto? No al-Masjid al-Haram vale quanto? No Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000. No Masjid al-Haram 100.000. Masjid al-Aqsa 50 ou 500. É melhor aprofundar melhor. E se não me engano, o hadith não é autêntico. Temos que investigar melhor. Mas também existe uma virtude.
Portanto, esses textos, esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam incentivam a pessoa a visitar o seu masjid. Terminou com o Hajj, não regressa logo a Moçambique. Você pode não ter outra oportunidade. Empreenda uma viagem, são 400 quilômetros, até Medina para visitar o seu masjid. E quando entra no masjid com o pé direito, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Este é o dua. E é recomendável também observar 2 rakats dentro do masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, facultativos, em qualquer local. Se conseguir no Rawda, então é melhor. Rawda ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. O local que se encontra entre a minha casa e o meu mimbar é um pedaço do Jannah. É um pedaço do Jannah. Se a pessoa conseguir observar Salah neste local, é melhor. É melhor. Quando tratas de Salat facultativo, quando tratas de Salat obrigatório, onde é melhor? A Rawda ou primeiro Saf? Primeiro Saf. Aqui também existe um erro. A pessoa chega, senta, não quer sair. Tem lugar no primeiro Saf? Não. Rawdatun min riyadil jannah. Quero ficar aqui. Não existe nenhuma virtude, nenhum hadith que menciona a virtude de observar o Salah, especificamente naquele local. E existe hadith que indica a virtude de observar o Salah aonde? No primeiro Saf. É muito importante. Prestarem atenção quando Allah conceder a cada um de vós a oportunidade de visitar o masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, uma vez que já está no masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que é o objetivo maior, aproveita a visitar o quê? A campa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aproveita. Está já no masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam, então já não está a empreender a viagem. Ele empreendeu a viagem para visitar o masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Portanto, já está dentro do masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agora aproveita a visitar a sua sepultura. Chega, existem locais identificados. Chega e diz: Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. E depois passa: Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Umar. Da mesma forma que quando nós entramos num cemitério, o que dizemos? Assalamu alaikum ahla diyari min al-mu'minina wal-muslimina wa inna insha'Allah lalahiqun bikum as'alullaha lana wa lakumul afia. Este é o dua que nós fizemos quando entramos num cemitério. Portanto, quando está lá diante da sepultura do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele profere essas palavras. Existe barreira, existem 2 ou 3 barreiras a partir do local onde nós ficamos para dizer assalamu alayka. Existem 2 ou 3 paredes. Portanto, existe lá uma grade, não sei se já viram nas fotos. É uma grade. Aquele que disser que, olha, eu espreitei e vi a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam, está a mentir. Porque a campa não se encontra diretamente lá. Existem ainda outras barreiras que aquele rei fez quando aqueles marroquinos queriam tirar o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então aquele rei construiu. É uma coisa firme para ninguém conseguir. Portanto, cumprimenta o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar radiyallahu anhuma. Aqui abrimos parênteses. Ninguém está com pressa, também é fim de semana hoje. Se Allah subhanahu wa ta'ala
não gostasse de Abu Bakr, Umar, radiallahu anhuma, teria proporcionado esta oportunidade de serem enterrados ao lado do seu profeta. Esses que dizem que esses são criminosos, existem pessoas que ensinam aos seus filhos, olha, quando usa sapato, diz La'natullahi ala Abu Bakr, que a maldição de Allah esteja com Abu Bakr. Quer dizer, ensinar aos seus filhos a odiarem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Insultam, são traidores, são isso, fizeram aquilo. A vida deles só é amaldiçoar os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E tudo isso não passa de perdição. Atenção que esta visita à sepultura do Nabi sallallahu alaihi wasallam não é obrigatória. A pessoa pode visitar o masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam e não visitar a sua sepultura. É haram? Não. Só deixou algo recomendável. Portanto, chega lá e cumprimenta. Não existe nenhum dua. Se quer fazer dua, vira para o Qibla. Vira para o Qibla e faça dua. Não pode fazer dua virando a sua face para a sepultura do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E todos os ditos que constam, man hajja wa lam yazurni faqad jafani, todos os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, entre aspas, que indicam a obrigação de visitar a sua sepultura, são todos fabricados. Não existe nada, nem fraco. Tudo fabricado. Então, é apenas recomendável e não é obrigatório. Portanto, quando a pessoa chega em Medina, a primeira visita é feita ao Masjid do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e também é recomendável visitar o Masjid Quba, muito em particular aos sábados. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Man tatahhara fi baytihi thumma ata Masjid Quba, aquele que purificar-se em sua casa, observou o wudu na sua casa e depois ir ao Masjid Quba, fasalla fihi salah, e observar salah no Masjid Quba, seja facultativo ou obrigatório, kana lahu ka ajri umrah, então terá a recompensa daquele que observou o umrah. Portanto, é recomendável. E para os homens também é recomendável visitar aquele cemitério onde se encontram os mártires da batalha de Uhud. Existe lá um cemitério. Quem está enterrado lá? Um dos companheiros. Quem foi martirizado? Tem uma mãe que quer falar. Ali? Quem foi martirizado? Quem? Zubair? Qual Zubair? Hamza radiallahu anhu arda. Portanto, é recomendável visitar e fazer aquele dua: Assalamu alaikum ahla diyari min al-mu'minina wal muslimin. Portanto, esses são os locais recomendáveis. Todos os outros locais, não existe nenhum texto que indica a virtude da sua visita. Tem aquele Masjid Qiblatain, tem a sepultura, o local onde ocorreu a batalha de Badr, tem Masjid Ali, tem Masjid Ghimama. Existem muitos locais históricos. A pessoa pode visitar, porque, conforme eu disse, as oportunidades são ímpares. Mas o que consta nos textos, nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, é Masjid Quba e este cemitério que se encontra diante da montanha de Uhud. Agora, se a pessoa quer visitar outros locais simplesmente para conhecer, então não há nenhum problema. Tem Masjid Qiblatain, existem vários locais históricos, mas é uma simples visita e não consta nenhuma recomendação de visitar esses locais. Portanto, aqui também não podemos ser muito duros. Não, você não pode visitar nenhum outro local. Estão a perceber?
Tem pessoas que são muito duros. Não, você só pode visitar Masjid Quba e o cemitério que se encontra próximo da montanha de Uhud. Não pode visitar mais nada. Não, não é isso. O Nabi sallallahu alaihi wasallam não proibiu. A pessoa está a visitar para conhecer. Para conhecer. Portanto, não há nenhum problema. Que Allah facilite para todos nós, conceda tawfiq, a compreensão daquilo que foi dito. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.